Bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus, juntinho novamente para louvar, agradecer, bendizer a esse Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai querido, Pai amado, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos. Entregamos o nosso dia, consagramos tudo a Ti. Irmãos, hoje eu entrei mais tarde um pouquinho na live porque fui tirar sangue, mas é rotina, tá? Tudo bem, tá tudo bem, graças a Deus. É exame de rotina, né? Porque chega uma idade, a gente tem que fazer uns exames de vez em quando para ver se tá tudo joinha, tá bom? Mas louvando a Deus, se Deus quiser vai dar tudo bem também. E é isso. Viemos aqui para ouvir mais uma palavra, mais um maná. Essa palavra que nos alimenta, que nos traz vida, cura. E louvando a Deus, bendizendo o Senhor, né, Edna? Bem que você falou, Edna, aquilo lá é cheio qualquer horário, né? Meus irmãos, fui tirar sangue, mas tinha patrocínio inteiro lá. Que é isso? Eu fui não era nem 6:30. Estava lotado. Cheguei agorinha, tô em jejum ainda. Mas louvado seja Deus. E ontem, irmãos, lá na hora da palavra, ontem na Adonai, na igreja Adonai, eu li essa palavra, Atos, capítulo 3. Eu vou ler ela de novo, porque ela não dá para explicar direitinho, né? Na hora de oração de cura. Mas agora eu vou ler ela de novo. Vamos prestar atenção. O que Deus tem para falar para nós. E a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Atos, capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola ao que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela sua mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se afirmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficavam cheios de pasmo e assombro pelo que lhe havia acontecido. E apegando-se ao coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se pela nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pedisse que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que veste e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Amém? Que lindo, né, Edna? Então, irmãos, não somos nós. Bom dia, com alegria. Ó, Elcio. Tô chegando e tô saindo. Tá saindo. Uma boa semana abençoada para todos, né, em nome de Jesus. E eu tenho um compromisso e eu preciso de estar 8 horas lá em Franca, tá bom? Amém. Com Deus, na paz. Até daqui a pouco, minha Celinha. Tchau. Ó, Com Deus. vou levar o controle remoto, viu? Quando minha agência abre o portão. Não, eu abro.
Espera aí, irmãos. Vou ter que abrir aqui e fechar pro Elcio, porque só tem um controle aqui. Calma aí, já vem. Ai, irmãos. É assim mesmo, live ao vivo, né? Oh, Deus. Espera aí, tá saindo um Fusca barulhento da garagem. Calma. Já venho. Deixa eu ver se saiu pra me fechar, senão... Fechei. Pronto. Ei, desculpa, irmãos, irmãs. É que aqui ao vivo é assim mesmo, né? E ainda ele deixa a porta aberta, gente. Tá um frio. Já volto. Oh, Deus. Ai. Cheguei. Oh, irmãos. O importante é a gente ouvir a palavra do Senhor logo cedo, né? Agradecer a Deus por tudo. E eu falo assim, que bonito, né? Pedro e João subiam junto ao templo, a hora nona. Subiam juntos, né? Dois irmãos na fé, juntos ali, indo para o templo, né? E eu falo assim, a hora que ele chegou ali, na porta chamada Formosa, ele encontrou um homem, um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Desde o ventre da sua mãe ele era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo para pedir esmolas, né? E esse homem, acho que estava ali acostumado, né? Todo dia ficava ali, pedia esmola, as pessoas colocavam as moedinhas ali e tudo. Mas quando Pedro e João ia passando ali, ele olhou, né? Pedia esmola, mais duas pessoas passando ali, eles pediram esmola. E Pedro e João falaram, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Irmãos, e quando esse homem ficou curado, ele se apegou ali a Pedro e João. E todos que conheciam ele ficou assim, espantado, assustado, porque conheciam aquele menino desde o nascimento. Aquele homem ficava ali na porta todos os dias e todo mundo sabia que realmente ele era coxo, né? E aí você vê pulando e saltando, porque quando Pedro e João falou para eles assim, ó, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Eles deram a mão para aquele coxo. Eles ajudaram aquele coxo a se levantar. E naquele momento o coxo foi saltando, irmãos, não era só andando não, fala, né? E saltando, ele se pôs em pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Não era só andando não, era louvando, saltando. Eu imagino a alegria daquele coxo, desde o ventre da mãe, e agora normal ali na presença desse Deus Todo-Poderoso. Só que daí todos acharam que foi Pedro e João que fez isso, que a cura foi por Pedro e João. Muitas vezes, irmãos, a gente ora por cura, por irmão, e o irmão acha que foi pelo nosso mérito, né, que a pessoa ficou curada. Mas não foi por nós. Nós não temos mérito nenhum para curar ainda. Mas em nome de quem nós oramos, né? Jesus, em nome de Jesus. A nossa oração toda ela é feita em nome de Jesus. O mérito não é nenhum meu, nem o do irmão que ora por cura. O mérito é de Jesus. É através dele que vem a cura, né? Porque aqui fala assim, ó. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto dele, ao alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse aos povos, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós? Eles estavam olhando para Pedro e para João como se fosse eles que tivessem curado o coxo.
como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem. Nós não temos nenhuma virtude tão grande, santidade tão grande para curar, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu filho Jesus, né? E fala, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Foi pela fé em Jesus que o coxo foi curado. Fala que lindo. Então, toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, por nós mesmos, nós não temos força nenhuma de cura, não temos poder para curar, né? Mas em nome de Jesus, nós oramos e o Jesus cura. É Jesus quem cura. E eu falo assim, irmãos, ontem eu estava falando lá na Adonai, que a fé é o que move a mão de Deus. E quando uma mãe se coloca em oração por um filho, a bênção vem, irmãos, porque não tem poder maior de oração do que uma mãe por um filho. Eu falo, quando a mãe se coloca na presença, a mãe ora, né? A mãe, o pai, ora pelo filho, Deus ouve. Eu estava vendo, né, a mãe da Selena, uma menininha lá da nossa igreja, a irmã é lá da igreja, a filhinha dela estava internada, e ela falou assim para mim, me ajuda em oração. Acho certo a gente pedir ajuda em oração, a gente se unir em oração, mas não adianta você só pedir a oração e você não faz a oração. Você tem que também fazer a oração juntos, unidos, né? Pedir oração para os irmãos, para as irmãs. Eu peço oração sempre para as irmãs. Falo, ora por tal causa. A gente se une em oração. E a mãe, ela falou assim, eu estou aqui de joelho orando pela minha filha. Irmãos, eu tinha certeza que a menininha ia ficar curada. Porque eu falo assim, Deus está ouvindo a oração dela, né? E ela estava preocupada com a outra criança que estava lá do lado, que não era nada dela, que ela nem sabia o nome, mas que ela estava orando e pediu oração pela outra criança. Isso é lindo, né? Ontem a avó do Samuel, um menino de 12 anos, está com câncer, e a avó chegou para mim e falou assim, Célia, ora para uma criança, né, de 4 anos, que está na UTI, e ela deu aqui o nome, quer ver? Eu vou pegar até o nome dela. Ora pelo Miguel, ele está internado, 4 anos, está na UTI. A avó está com um neto, com 12 anos com câncer, mas ela está intercedendo e pedindo pela outra criança que está na UTI. Isso é lindo, isso é a presença de Deus, é o amor de Deus sendo derramado no nosso meio. Eu falo, como é maravilhoso, Senhor, como é maravilhoso. Enquanto, gente, eu fico olhando, eu falo assim, essas pessoas que estão agora se voltando para ter bebê reborn, né? Eu falo assim, com quantas crianças no mundo passando fome, dificuldade, quantas crianças gostariam de ser apagadas, amadas, quantas crianças gostariam de ter um alimento, uma mamadeira, uma roupinha, elas estão colocando no bebê reborn. Quantas crianças não tem médico, morre por falta de médico e tem pessoas querendo pagar médico para bebê reborn. Isso daí é muito triste ver. Que sociedade, né? Que está acontecendo no meio, no mundo? Eu falo, as pessoas elas estão tratando melhor os animais do que as pessoas. Esse dia eu vi um testemunho de uma enfermeira que ela falou assim que a mãe teve um bebê encefálico, né, com só um pedacinho do cérebro. É misericórdia mesmo.
Edna, a enfermeira falou que viu um bebê, nasceu só com um pedaço do cérebro, né? E ela pegou e falou que toda vez ela olhava lá, cadê? Não tinha ninguém da família. E ela perguntou para os enfermeiros que cuidavam desse bebê, cadê a família dele? Ele falou, abandonou ele, porque ele nasceu sem cérebro. O pai e a mãe abandonou. E ela falou assim, que ela pegava na mãozinha dele e falava, enquanto eu puder eu vou estar com você. E ela ficou ali, aí os médicos foram tratando dele e falaram que ele teria poucos meses de vida. E ela estava ali junto com ele. E ela pegou, falou que um dia chegou lá, eles tinham mandado ele para uma casa, né? De criança, essas casas, porque cuida de criança, né? E ela pegou, ficou triste. E ela pegou e foi atrás lá. E chegou lá, ela tirou a foto e mandou pro marido dela. Falou assim, olha que bebê lindo. Ele falou, nossa, que lindo. Falou, ele não tem cérebro. Ele não podia ser nosso? Ele falou, o marido na hora falou, claro que pode. E eles pegaram esse bebê e levaram para casa. Uma criança sem cérebro, só com um pouquinho de cérebro, um tanto de massa encefálica. E hoje ele tem 4 anos de idade. Ele não fala, ele não anda, mas ele é amado. Ele é uma criança que é cuidada, que a mulher, que esse casal ama, beija, fala todos os dias, eu te amo, filho. Enquanto ele viver, ela falou, a gente vai dar todo o amor que ele necessita. Enquanto ele estiver respirando, a gente vai amar ele. E ele é lindo, irmãos. Hoje ele tem 4 anos, ele é lindo, ele é cuidado, ele é forte, sabe? E ele conhece ela, porque quando ela fala, filho, eu te amo, ele sorri. Enquanto tem pessoas cuidando de bebê reborn, com quantas crianças jogadas, quantas crianças querendo ser adotadas, quantas crianças, irmãos, estão enfermas, né? Não tem uma condição financeira para comprar um remédio. Quantos filhos, quantas crianças não tiveram nunca um aniversário, um bolo? Estão fazendo festa de aniversário para bebê reborn. A gente tem que orar para Deus, pedir misericórdia. Que nosso Deus possa entrar nesses corações, né? E trazer saúde, porque são pessoas enfermas, pessoas doentes. A gente ter um bebê reborn, gente, tudo bem, né? Parece uma boneca, você dá um presente para alguém, para uma criança. A criança brincar como se fosse o filhinho dela, tudo bem. Eu tinha uma boneca que ela chamava Daisy, nunca vou esquecer isso, o nome da minha professora. Ela era loirinha e era linda a minha boneca Daisy. E eu tratava ela que nem filha, mas eu era uma criança. A partir do momento que eu cresci, a minha boneca Daisy ficou lá, né? Fui ter meus filhos, fui ter minha vida e pronto. A Giovana tinha a Raquel, a boneca Raquel dela. Onde a gente ia, ela levava a boneca dela. E toda criança é assim. Mas agora adulto, irmãos. Elisa, Salomão, que Deus te abençoe. Agora adultos querendo cuidar de boneco como se fosse criança. Por que não pega uma criança verdadeira para cuidar? Né? Se tem dinheiro para colocar numa creche, tem dinheiro para comprar um bebê no valor que é esses, e podia ajudar aquele que está passando necessidade. Aquele que nunca teve um aniversário, poderiam fazer uma festa de aniversário para essa criança que nunca teve um bolo. Dar fralda, ajudar a mãe. Se você não quer um bebê, você pode ajudar a mãe a criar, ajudando com aquilo que Deus te deu de dinheiro, né? Se você tem uma condição financeira, você pode ajudar uma mãe que não tem condição financeira a cuidar do filho. Você não precisa tirar o filho dela, você pode ajudar ela a cuidar do filho dela financeiramente. E isso daí de bebê reborn, gente, está sendo uma doença e a gente tem que orar e entregar para o Senhor.
E é isso. Hoje a palavra é essa, Elisa. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, viu, minha irmã? Hoje a palavra é essa. Quem tem poder de curar é Jesus. E vamos pedir para que Jesus possa curar essas pessoas enfermas, né? Essas pessoas que estão procurando algo para preencher. Pessoas que são vazias, que têm, sabe, tão distante, não querem ter sentimentos porque talvez sofreram algo na infância, sei lá, traumas. Vamos orar para que Jesus alcance essas pessoas, possa curar, tocar o coração delas. Oh Deus Santo, Pai amado, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa tocar os corações, possa libertar aqueles que estão presos agora na depressão, síndrome do pânico, borderline, ansiedade, Senhor. O mundo hoje sofre com ansiedade, tudo tem que ser muito rápido, Senhor. Falta de paciência, Senhor amado, Pai querido. Solidão. Quantos vivem uma solidão, né? Vivem a solidão. Oh, Pai, que a Tua luz possa brilhar nessas vidas. Que o Senhor possa encher esses corações do Teu amor. Derrama sobre cada um, Pai, a alegria da Tua presença. Que a Tua mão poderosa esteja sobre a cabeça de cada um hoje, Senhor. Oh, que eles possam sentir o Teu toque de amor. Obrigado, Senhor. Amém, 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 aleluia. Louvado seja, amém, amém, aleluia. É isso. Entregando o nosso dia na presença de Deus Todo-Poderoso. Que Ele possa abençoar a tua família, a tua vida sentimental. Que Deus possa abrir uma porta de emprego para aquele que está necessitado, porque aqui a gente tem tantas pessoas pedindo uma porta, para que Deus possa abrir uma porta de emprego, né? Querem entregar a Roseli Imaculada, a Selena, o Luiz Antônio Carvalho, ele pediu pela vida sentimental e financeira. A Roseli também pediu pela vida sentimental e financeira. O José, o bebezinho da Mariana, tá bem, graças a Deus, saiu do hospital. A Selena saiu do hospital, graças a Deus, tá bem. Olha como nosso Deus é maravilhoso, Ele ouve as nossas orações, né? O Miguel, o Samuel saiu do hospital também, tá fazendo tratamento em casa. Nós continuamos orando por ele. Pelo Davi, que saiu do hospital também, está em casa. E vamos orar pelo Miguelzinho, está na UTI, um menininho de 4 anos que está na UTI, orando por ele. Outro menininho que estava aqui no hospital também, estamos orando por ele. Pela Consuelo, pela Vitória Gabriele, que é netinha da missionária Solange. O Davi, o Hugo, a Giovana, o Hermes, a minha cunhada Zilda, que acaba de entrar, né, Zilda? Que Deus te abençoe, cunhada. E a Ângela, minha amiga Ângela, precisa das nossas orações, orando pela Ângela. E todos que pediram oração, irmãos, se entregando aqui na presença desse Deus Todo-Poderoso, viu? Que Deus te abençoe, te guarde. Pela Julinha, né, Edna? Espero que ela esteja melhor. Que Deus abençoe a Julinha, toque nela. Abre o apetite da Julinha, do Hugo. Que Deus abençoe eles, né? Ai, que lindinho. A gente ama tanto essas crianças, né? Da Sofia, né, Zilda? A Sofia que está crescendo, se desenvolvendo. Se Deus quiser, já deu tudo certo, em nome de Jesus. A Sofia também é uma menininha linda, né? Lá de Jumirim, que a gente tem tanto amor. Que Deus abençoe vocês, viu? E vamos fazer nossa oração? Nossa oração pedindo que Deus... Essa oração a gente devia fazer todos os dias, todos os dias. Preste atenção como ela é linda. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E todos dizem amém. Edna, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ana,
Agindo o nosso Deus, quem impedirá? Ninguém, né, Zilda? É isso aí, irmão, vocês desculpem o horário. Fui fazer exame de sangue, atrasa, né? E dia 26 também acho que eu tenho o retorno do médico, aí vou atrasar minha live também. Raquel, que Deus te abençoe, Raquel, um abraço para você e para toda a tua família, viu, minha irmã? Que bom, chuva de bênção, fique com Deus e tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus Todo-Poderoso. Para Ele nada é impossível, Ele curou um coxo desde o ventre da mãe, e esse coxo andou e saltou, louvando a Deus. Que coloque tudo aquilo que você está precisando, toda a tua necessidade na mão desse Todo-Poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Deus abençoe. Beijo.